Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente conhece Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Na época, ela era o rosto do filme nos trailers, nos cartazes. Todo mundo achava que ela seria a protagonista, só que o filme já começa quebrando essa expectativa. Ela está sozinha em casa, numa noite tranquila, preparando pipoca, quando o telefone toca. Parece uma ligação errada. Um cara com voz calma começa a conversar sobre filmes de terror. No início é quase flerte, só que a conversa vai ficando estranha, invasiva, até que ele começa a fazer perguntas específicas demais. Ele pergunta qual é o filme de terror favorito dela, pergunta se ela gosta de jogos, e então vem a primeira ameaça real. O que torna essa cena tão poderosa não é só o perigo físico, é o jogo psicológico. O assassino, que a gente ainda não vê claramente, transforma a cultura pop em arma. Ele usa a pergunta sobre filmes como se fosse um teste de sobrevivência. Se ela errar, alguém morre. E quando ele revela que o namorado dela está amarrado do lado de fora da casa, a tensão explode. Essa abertura é longa, desconfortável e sem trilha heróica para aliviar. Só silêncio, respiração, passos correndo e aquele telefone tocando de novo e de novo. Quando finalmente o assassino aparece usando aquela máscara branca distorcida, que depois ficaria mundialmente famosa como Ghostface, o terror deixa de ser teórico. Ele é brutal e rápido. E então o impensável acontece. Casey morre. Logo no começo, a atriz mais famosa do elenco é eliminada nos primeiros minutos. O recado é claro, aqui ninguém está seguro. Depois desse choque, o filme muda o foco para a verdadeira protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney é o oposto da típica garota do terror despreocupada. Ela carrega um trauma enorme. A mãe foi assassinada 1 ano antes. Esse detalhe é fundamental porque estabelece o tom emocional da história. O terror não é só físico, é psicológico. Existe uma ferida aberta ali. Sidney vive tentando levar a vida normalmente, mas dá para sentir que ela nunca superou totalmente a morte da mãe. O namorado dela, Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, parece ser um apoio, mas também carrega aquele ar misterioso que deixa qualquer espectador desconfiado. E é aí que o telefone toca de novo. A ligação que Sidney recebe ecoa exatamente o que aconteceu com Casey. A mesma voz, o mesmo tom sarcástico, as mesmas perguntas sobre filmes de terror. Só que agora a ameaça é pessoal, muito pessoal. Quando Ghostface invade o quarto dela, o filme já está em ritmo acelerado. A perseguição é intensa, mas diferente da abertura. Aqui existe resistência. Sidney não é passiva. Ela luta, corre, grita, reage, e isso é importante porque já começa a subverter as regras tradicionais do gênero. Billy aparece logo depois, coincidentemente subindo pela janela. Ele deixa cair um celular, algo incriminador numa época em que celulares ainda não eram comuns entre adolescentes. A polícia chega, a suspeita nasce. Paralelo a isso, somos apresentados ao núcleo de amigos. Tatum, vivida por Rose McGowan, melhor amiga de Sidney, Randy, o cinéfilo obcecado por regras de filmes de terror, e Stu, o namorado meio exagerado de Tatum. Randy é peça-chave nessa primeira parte. Ele praticamente explica as leis do terror enquanto o filme acontece. Ele fala que para sobreviver, você nunca pode dizer já volto, nunca pode fazer sexo, nunca pode usar drogas. É quase como se o filme estivesse comentando a si mesmo em tempo real. Enquanto isso, a cidade pequena entra em pânico. A mídia chega. A repórter Gayle Weathers, interpretada por Courtney Cox, começa a explorar o caso, especialmente porque ela acredita que o homem preso pela morte de Sidney pode ser inocente. E aqui está o detalhe genial dessa primeira parte. O assassino não está só atacando fisicamente, ele está mexendo com o passado, com culpa, com versões diferentes da verdade. Cada personagem parece esconder algo, cada diálogo tem uma ponta de suspeita.
A tensão cresce não apenas porque há um assassino à solta, mas porque qualquer um pode ser ele. Sidney tenta manter a cabeça no lugar. Só que não tem como ignorar que o assassino sabe detalhes íntimos da vida dela. Ele conhece o trauma da morte da mãe, ele usa isso nas ligações, cutuca essa ferida como se estivesse se divertindo. Não é apenas um psicopata qualquer, é alguém que quer atingir Sidney emocionalmente. Billy continua sob suspeita. Afinal, ele estava ali na noite do ataque, deixou cair o celular, tinha motivo para mentir. Ele jura que é inocente, que ama Sidney, que jamais faria algo assim. Só que o filme é esperto. Cada cena dele mistura romantismo com algo levemente perturbador. O olhar intenso, as frases sobre confiar um no outro, tudo parece normal e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, a escola vira praticamente um campo de tensão. Os corredores estão cheios de alunos usando a máscara do Ghostface como brincadeira. Isso é uma sacada brilhante do roteiro de Kevin Williamson. O terror vira espetáculo. Os estudantes transformam o assassinato em piada. E isso incomoda demais, porque mostra como a violência pode ser banalizada rapidamente. Randy continua sendo quase a consciência metalinguística do filme. Ele fala sobre as regras dos filmes de terror como se estivesse prevendo o que vai acontecer. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele parece seguro dessas leis, o filme vai quebrando algumas delas. Sidney, por exemplo, não é a típica garota indefesa. Ela enfrenta Billy, questiona, grita, reage. Ela não aceita o papel de vítima passiva. A polícia prende Billy, principalmente porque o celular dele poderia ter sido usado nas ligações. Por um momento parece que o caso está resolvido. Só que aí, o telefone toca novamente enquanto Billy está preso. Esse detalhe muda tudo. De repente, a suspeita se espalha como fogo. Se Billy está detido, então quem fez a ligação? Existe mais de um assassino? Ou Billy é inocente mesmo? O filme começa a brincar com essa possibilidade e a paranoia aumenta. Paralelamente, Gayle Weathers, a repórter ambiciosa interpretada por Courtney Cox, se aproxima ainda mais da história. Ela acredita que o homem condenado pela morte da mãe de Sidney foi injustiçado. Essa linha narrativa é essencial porque conecta os assassinatos atuais com o passado da família Prescott. Não é só um massacre aleatório, existe uma raiz mais profunda. E então acontece outra cena marcante, o ataque na casa de Tatum. Sidney está sozinha quando o telefone toca de novo. A voz é a mesma, sarcástica, brincando com referências a filmes de terror. O jogo psicológico continua. O assassino provoca Sidney, fala sobre a mãe dela, sugere coisas horríveis. Ele quer quebrá-la por dentro antes de tentar machucá-la fisicamente. Quando Ghostface aparece, a perseguição é intensa e caótica. Sidney corre pela casa, se esconde, tenta escapar. O que diferencia essa cena de tantas outras do gênero é que ela não age como alguém esperando ser salva. Ela pega objetos para se defender, ela pensa rápido. A direção de Wes Craven transforma o espaço doméstico, algo seguro, em um labirinto de medo. Depois disso, a cidade entra oficialmente em estado de alerta. A escola é fechada, pais entram em pânico, festas são canceladas. Ou pelo menos deveriam ser. Stu decide dar uma festa mesmo assim. E aqui a tensão atinge outro nível, porque todo mundo sabe que reunir adolescentes em uma casa isolada, depois de uma sequência de assassinatos, é praticamente pedir problema. E o filme sabe disso. Ele assume o clichê e usa a favor da história. Antes da festa, há uma conversa importante entre Sidney e Billy sobre intimidade e confiança. Billy pressiona, fala sobre proximidade, sobre como a vida é curta. Sidney hesita. Esse diálogo é crucial porque toca diretamente na regra que Randy mencionou. Garotas que fazem sexo em filmes de terror geralmente morrem. O roteiro está provocando essa expectativa. Na festa, álcool corre solto. Randy comenta sobre como o assassino provavelmente vai atacar ali mesmo, seguindo a lógica dos filmes. Ele praticamente narra o que pode acontecer enquanto assiste a um clássico do terror na TV com os amigos. E então começa. Tatum vai até a garagem buscar mais bebida. Ela encontra Ghostface ali. No início acha que é brincadeira, ri, faz piada. Isso é quase doloroso de assistir, porque o público já sabe que não é brincadeira nenhuma. A luta que acontece ali é brutal. Tatum não aceita o destino facilmente. Ela tenta escapar, ataca o assassino, joga garrafas, corre, mas acaba presa na porta automática da garagem, numa das mortes mais icônicas do filme.
E nesse momento, a ficha cai de vez. O assassino está entre eles. A festa continua por alguns minutos, com a galera distraída, enquanto o perigo circula pela casa. É uma construção lenta, quase cruel. A tensão é constante. Cada sombra parece esconder alguém. Cada porta fechada vira ameaça. Sidney, já emocionalmente exausta, começa a perceber que algo está muito errado. As pessoas começam a desaparecer, o telefone toca mais uma vez, e agora não é mais só um jogo. É a preparação para o confronto final. Sidney já está emocionalmente no limite. Depois da morte brutal de Tatum, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com a amiga naquele momento, ela sente que algo está errado. A tensão está pesada demais. E então, acontece o que parecia inevitável. Ela finalmente cede à pressão emocional de Billy. Essa decisão é importante. Não é tratada como algo moralista, mas como um momento humano. Sidney está cansada, confusa, querendo acreditar em alguém. Ela quer confiar em Billy. Só que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói essa cena como se fosse o cumprimento daquela famosa regra que Randy explicou. Em filmes de terror, quem faz sexo geralmente não sobrevive. E poucos minutos depois, Billy leva uma facada. O choque é imediato. O sangue, o desespero, Sidney gritando. Parece que o principal suspeito acabou de morrer. E aí, o filme puxa o tapete de novo. Se Billy foi atacado, então ele não pode ser o assassino, certo? Enquanto isso, lá embaixo, Randy está assistindo a um filme de terror na TV e praticamente narrando o que pode acontecer a qualquer momento. Ele grita para os personagens na tela como se estivesse tentando avisar a si mesmo. É uma cena genial, porque o público percebe que o assassino está atrás dele enquanto ele comenta sobre as regras do gênero. É quase uma ironia cruel. O corpo do policial que fazia a segurança do lado de fora aparece morto. A casa vira oficialmente um cenário de massacre. Sidney foge, corre pela casa, encontra Gale e Dewey tentando sobreviver também. Dewey é atacado e aparentemente morto. Gale sofre um acidente de carro ao tentar escapar. O mundo vai encolhendo até restar praticamente só Sidney e o silêncio. E então vem a revelação. Billy aparece novamente, vivo e com aquele olhar que finalmente entrega tudo. Ele não morreu. Aquela facada foi encenação. Ele estava o tempo todo manipulando a situação. Mas o filme ainda guarda uma última virada. Ele não estava sozinho. Stu surge ao lado dele. 2 assassinos, trabalhando juntos. Essa revelação é uma das coisas que tornaram Pânico tão revolucionário. A ideia de 2 culpados muda completamente a lógica do espectador. Enquanto você suspeitava de um, o outro estava agindo. Enquanto um estava presente, o outro fazia a ligação. Era o plano perfeito para criar álibis. Billy revela sua motivação. Ele culpa a mãe de Sidney pelo fim do casamento dos pais dele. Descobrir que o pai dele teve um caso com a mãe dela destruiu sua família. Para ele, tudo é vingança. Só que não é uma vingança justificável, é distorcida, doentia. Ele transforma a dor em espetáculo. Stu, por outro lado, parece movido por algo ainda mais vazio. Quando perguntam o motivo, ele praticamente dá os ombros. Pressão dos amigos. É perturbador, porque mostra que, às vezes, o mal não precisa de uma grande explicação. Pode nascer do nada, ou da vontade de fazer parte de algo. E então, eles começam a encenar o plano final, incriminar o pai de Sidney. Eles se esfaqueiam superficialmente para parecer vítimas de um ataque que deu errado. É uma ideia absurda, mas dentro daquela loucura faz sentido. Só que eles subestimam Sidney. E aqui está o verdadeiro coração do filme. Sidney deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira estrategista. Ela usa o telefone contra eles, faz ligações internas, muda a voz, brinca com a mesma ferramenta que foi usada para aterrorizá-la. Pela primeira vez, ela assume o controle da narrativa. O confronto final é intenso, violento e caótico. Stu acaba morto de forma brutal, com uma televisão esmagando sua cabeça. Uma ironia perfeita para um filme que vive comentando a cultura pop. Billy ainda tenta um último ataque, naquele clássico susto final, mas Sidney atira nele sem hesitar.
não em filmes de terror, ela diz antes do disparo final. Essa frase resume tudo. O filme conhece as regras e escolhe quando segui-las ou quebrá-las. No fim, Gale sobrevive, Dewey também, surpreendentemente. A polícia chega, a imprensa transforma o massacre em manchete, e Sidney sai dali diferente, marcada, traumatizada, mas viva e mais forte do que nunca. A gente conhece Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Na época, ela era o rosto do filme nos trailers, nos cartazes, todo mundo achava que ela seria a protagonista, só que o filme já começa quebrando essa expectativa. Ela está sozinha em casa, numa noite tranquila, preparando pipoca, quando o telefone toca. Parece uma ligação errada. Um cara com voz calma começa a conversar sobre filmes de terror. No início é quase flerte, só que a conversa vai ficando estranha, invasiva, até que ele começa a fazer perguntas específicas demais. Ele pergunta qual é o filme de terror favorito dela, pergunta se ela gosta de jogos, e então vem a primeira ameaça real. O que torna essa cena tão poderosa não é só o perigo físico, é o jogo psicológico. O assassino, que a gente ainda não vê claramente, transforma a cultura pop em arma. Ele usa a pergunta sobre filmes como se fosse um teste de sobrevivência. Se ela errar, alguém morre. E quando ele revela que o namorado dela está amarrado do lado de fora da casa, a tensão explode. Essa abertura é longa, desconfortável e sem trilha heróica para aliviar. Só silêncio, respiração, passos correndo e aquele telefone tocando de novo e de novo. Quando finalmente o assassino aparece usando aquela máscara branca distorcida, que depois ficaria mundialmente famosa como Ghostface, o terror deixa de ser teórico, ele é brutal e rápido. E então o impensável acontece. Casey morre, logo no começo. A atriz mais famosa do elenco é eliminada nos primeiros minutos. O recado é claro, aqui ninguém está seguro. Depois desse choque, o filme muda o foco para a verdadeira protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney é o oposto da típica garota do terror despreocupada. Ela carrega um trauma enorme. A mãe foi assassinada 1 ano antes. Esse detalhe é fundamental porque estabelece o tom emocional da história. O terror não é só físico, é psicológico. Existe uma ferida aberta ali. Sidney vive tentando levar a vida normalmente, mas dá para sentir que ela nunca superou totalmente a morte da mãe. O namorado dela, Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, parece ser um apoio, mas também carrega aquele ar misterioso que deixa qualquer espectador desconfiado. E é aí que o telefone toca de novo. A ligação que Sidney recebe ecoa exatamente o que aconteceu com Casey. A mesma voz, o mesmo tom sarcástico, as mesmas perguntas sobre filmes de terror. Só que agora a ameaça é pessoal, muito pessoal. Quando Ghostface invade o quarto dela, o filme já está em ritmo acelerado. A perseguição é intensa, mas diferente da abertura. Aqui existe resistência. Sidney não é passiva. Ela luta, corre, grita, reage, e isso é importante porque já começa a subverter as regras tradicionais do gênero. Billy aparece logo depois, coincidentemente subindo pela janela. Ele deixa cair um celular, algo incriminador numa época em que celulares ainda não eram comuns entre adolescentes. A polícia chega, a suspeita nasce. Paralelo a isso, somos apresentados ao núcleo de amigos. Tatum, vivida por Rose McGowan, melhor amiga de Sidney, Randy, o cinéfilo obcecado por regras de filmes de terror, e Stu, o namorado meio exagerado de Tatum. Randy é peça-chave nessa primeira parte. Ele praticamente explica as leis do terror enquanto o filme acontece. Ele fala que para sobreviver, você nunca pode dizer já volto, nunca pode fazer sexo, nunca pode usar drogas. É quase como se o filme estivesse comentando a si mesmo em tempo real. Enquanto isso, a cidade pequena entra em pânico. A mídia chega. A repórter Gayle Weathers, interpretada por Courtney Cox, começa a explorar o caso, especialmente porque ela acredita que o homem preso pela morte de Sidney pode ser inocente.
E aqui está o detalhe genial dessa primeira parte. O assassino não está só atacando fisicamente, ele está mexendo com o passado, com culpa, com versões diferentes da verdade. Cada personagem parece esconder algo, cada diálogo tem uma ponta de suspeita. A tensão cresce não apenas porque há um assassino à solta, mas porque qualquer um pode ser ele. Sidney tenta manter a cabeça no lugar. Só que não tem como ignorar que o assassino sabe detalhes íntimos da vida dela. Ele conhece o trauma da morte da mãe, ele usa isso nas ligações, cutuca essa ferida como se estivesse se divertindo. Não é apenas um psicopata qualquer, é alguém que quer atingir Sidney emocionalmente. Billy continua sob suspeita, afinal ele estava ali na noite do ataque, deixou cair o celular, tinha motivo para mentir. Ele jura que é inocente, que ama Sidney, que jamais faria algo assim. Só que o filme é esperto. Cada cena dele mistura romantismo com algo levemente perturbador. O olhar intenso, as frases sobre confiar um no outro, tudo parece normal e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, a escola vira praticamente um campo de tensão. Os corredores estão cheios de alunos usando a máscara do Ghostface como brincadeira. Isso é uma sacada brilhante do roteiro de Kevin Williamson. O terror vira espetáculo. Os estudantes transformam o assassinato em piada. E isso incomoda demais, porque mostra como a violência pode ser banalizada rapidamente. Randy continua sendo quase a consciência metalinguística do filme. Ele fala sobre as regras dos filmes de terror como se estivesse prevendo o que vai acontecer. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele parece seguro dessas leis, o filme vai quebrando algumas delas. Sidney, por exemplo, não é a típica garota indefesa. Ela enfrenta Billy, questiona, grita, reage. Ela não aceita o papel de vítima passiva. A polícia prende Billy, principalmente porque o celular dele poderia ter sido usado nas ligações. Por um momento parece que o caso está resolvido. Só que aí, o telefone toca novamente enquanto Billy está preso. Esse detalhe muda tudo. De repente, a suspeita se espalha como fogo. Se Billy está detido, então quem fez a ligação? Existe mais de um assassino? Ou Billy é inocente mesmo? O filme começa a brincar com essa possibilidade e a paranoia aumenta. Paralelamente, Gayle Weathers, a repórter ambiciosa interpretada por Courtney Cox, se aproxima ainda mais da história. Ela acredita que o homem condenado pela morte da mãe de Sidney foi injustiçado. Essa linha narrativa é essencial porque conecta os assassinatos atuais com o passado da família Prescott. Não é só um massacre aleatório, existe uma raiz mais profunda. E então acontece outra cena marcante, o ataque na casa de Tatum. Sidney está sozinha quando o telefone toca de novo. A voz é a mesma, sarcástica, brincando com referências a filmes de terror. O jogo psicológico continua. O assassino provoca Sidney, fala sobre a mãe dela, sugere coisas horríveis. Ele quer quebrá-la por dentro antes de tentar machucá-la fisicamente. Quando Ghostface aparece, a perseguição é intensa e caótica. Sidney corre pela casa, se esconde, tenta escapar. O que diferencia essa cena de tantas outras do gênero é que ela não age como alguém esperando ser salva. Ela pega objetos para se defender, ela pensa rápido. A direção de Wes Craven transforma o espaço doméstico, algo seguro, em um labirinto de medo. Depois disso, a cidade entra oficialmente em estado de alerta. A escola é fechada, pais entram em pânico, festas são canceladas. Ou pelo menos deveriam ser. Stu decide dar uma festa mesmo assim. E aqui a tensão atinge outro nível, porque todo mundo sabe que reunir adolescentes em uma casa isolada, depois de uma sequência de assassinatos, é praticamente pedir problema. E o filme sabe disso. Ele assume o clichê e usa a favor da história. Antes da festa, há uma conversa importante entre Sidney e Billy sobre intimidade e confiança. Billy pressiona, fala sobre proximidade, sobre como a vida é curta. Sidney hesita. Esse diálogo é crucial porque toca diretamente na regra que Randy mencionou. Garotas que fazem sexo em filmes de terror geralmente morrem. O roteiro está provocando essa expectativa. Na festa, álcool corre solto. Randy comenta sobre como o assassino provavelmente vai atacar ali mesmo, seguindo a lógica dos filmes. Ele praticamente narra o que pode acontecer enquanto assiste a um clássico do terror na TV com os amigos. E então começa. Tatum vai até a garagem buscar mais bebida. Ela encontra Ghostface ali. No início acha que é brincadeira, ri, faz piada.
Isso é quase doloroso de assistir, porque o público já sabe que não é brincadeira nenhuma. A luta que acontece ali é brutal. Dayton não aceita o destino facilmente. Ela tenta escapar, ataca o assassino, joga garrafas, corre, mas acaba presa na porta automática da garagem, numa das mortes mais icônicas do filme. E nesse momento, a ficha cai de vez. O assassino está entre eles. A festa continua por alguns minutos, com a galera distraída, enquanto o perigo circula pela casa. É uma construção lenta, quase cruel. A tensão é constante. Cada sombra parece esconder alguém. Cada porta fechada vira ameaça. Sidney, já emocionalmente exausta, começa a perceber que algo está muito errado. As pessoas começam a desaparecer, o telefone toca mais uma vez, e agora não é mais só um jogo. É a preparação para o confronto final. Sidney já está emocionalmente no limite. Depois da morte brutal de Tatum, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com a amiga naquele momento, ela sente que algo está errado. A tensão está pesada demais. E então, acontece o que parecia inevitável. Ela finalmente cede à pressão emocional de Billy. Essa decisão é importante. Não é tratada como algo moralista, mas como um momento humano. Sidney está cansada, confusa, querendo acreditar em alguém. Ela quer confiar em Billy. Só que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói essa cena como se fosse o cumprimento daquela famosa regra que Randy explicou. Em filmes de terror, quem faz sexo geralmente não sobrevive. E poucos minutos depois, Billy leva uma facada. O choque é imediato. O sangue, o desespero, Sidney gritando. Parece que o principal suspeito acabou de morrer. E aí, o filme puxa o tapete de novo. Se Billy foi atacado, então ele não pode ser o assassino, certo? Enquanto isso, lá embaixo, Randy está assistindo a um filme de terror na TV e praticamente narrando o que pode acontecer a qualquer momento. Ele grita para os personagens na tela como se estivesse tentando avisar a si mesmo. É uma cena genial, porque o público percebe que o assassino está atrás dele enquanto ele comenta sobre as regras do gênero. É quase uma ironia cruel. O corpo do policial que fazia a segurança do lado de fora aparece morto. A casa vira oficialmente um cenário de massacre. Sidney foge, corre pela casa, encontra Gale e Dewey tentando sobreviver também. Dewey é atacado e aparentemente morto. Gale sofre um acidente de carro ao tentar escapar. O mundo vai encolhendo até restar praticamente só Sidney e o silêncio. E então vem a revelação. Billy aparece novamente, vivo, e com aquele olhar que finalmente entrega tudo. Ele não morreu. Aquela facada foi encenação. Ele estava o tempo todo manipulando a situação. Mas o filme ainda guarda uma última virada. Ele não estava sozinho. Stu surge ao lado dele. 2 assassinos, trabalhando juntos. Essa revelação é uma das coisas que tornaram Pânico tão revolucionário. A ideia de 2 culpados muda completamente a lógica do espectador. Enquanto você suspeitava de um, o outro estava agindo. Enquanto um estava presente, o outro fazia a ligação. Era o plano perfeito para criar álibis. Billy revela sua motivação. Ele culpa a mãe de Sidney pelo fim do casamento dos pais dele. Descobrir que o pai dele teve um caso com a mãe dela destruiu sua família. Para ele, tudo é vingança. Só que não é uma vingança justificável, é distorcida, doentia. Ele transforma a dor em espetáculo. Stu, por outro lado, parece movido por algo ainda mais vazio. Quando perguntam o motivo, ele praticamente dá os ombros. Pressão dos amigos. É perturbador, porque mostra que, às vezes, o mal não precisa de uma grande explicação. Pode nascer do nada, ou da vontade de fazer parte de algo. E então, eles começam a encenar o plano final, incriminar o pai de Sidney. Eles se esfaqueiam superficialmente para parecer vítimas de um ataque que deu errado. É uma ideia absurda, mas dentro daquela loucura faz sentido. Só que eles subestimam Sidney. E aqui está o verdadeiro coração do filme. Sidney deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira estrategista. Ela usa o telefone contra eles, faz ligações internas, muda a voz, brinca com a mesma ferramenta que foi usada para aterrorizá-la. Pela primeira vez, ela assume o controle da narrativa.
O confronto final é intenso, violento e caótico. Stu acaba morto de forma brutal, com uma televisão esmagando sua cabeça. Uma ironia perfeita para um filme que vive comentando a cultura pop. Billy ainda tenta um último ataque, naquele clássico susto final, mas Sidney atira nele sem hesitar. Não em filmes de terror, ela diz antes do disparo final. Essa frase resume tudo. O filme conhece as regras e escolhe quando segui-las ou quebrá-las. No fim, Gale sobrevive, Dewey também, surpreendentemente. A polícia chega, a imprensa transforma o massacre em manchete, e Sidney sai dali diferente, marcada, traumatizada, mas viva e mais forte do que nunca. A gente conhece Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Na época, ela era o rosto do filme nos trailers, nos cartazes, todo mundo achava que ela seria a protagonista, só que o filme já começa quebrando essa expectativa. Ela está sozinha em casa, numa noite tranquila, preparando pipoca, quando o telefone toca. Parece uma ligação errada. Um cara com voz calma começa a conversar sobre filmes de terror. No início é quase flerte, só que a conversa vai ficando estranha, invasiva, até que ele começa a fazer perguntas específicas demais. Ele pergunta qual é o filme de terror favorito dela, pergunta se ela gosta de jogos, e então vem a primeira ameaça real. O que torna essa cena tão poderosa não é só o perigo físico, é o jogo psicológico. O assassino, que a gente ainda não vê claramente, transforma a cultura pop em arma. Ele usa a pergunta sobre filmes como se fosse um teste de sobrevivência. Se ela errar, alguém morre. E quando ele revela que o namorado dela está amarrado do lado de fora da casa, a tensão explode. Essa abertura é longa, desconfortável e sem trilha heróica para aliviar. Só silêncio, respiração, passos correndo e aquele telefone tocando de novo e de novo. Quando finalmente o assassino aparece usando aquela máscara branca distorcida, que depois ficaria mundialmente famosa como Ghostface, o terror deixa de ser teórico, ele é brutal e rápido. E então o impensável acontece, Casey morre, logo no começo. A atriz mais famosa do elenco é eliminada nos primeiros minutos. O recado é claro, aqui ninguém está seguro. Depois desse choque, o filme muda o foco para a verdadeira protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney é o oposto da típica garota do terror despreocupada. Ela carrega um trauma enorme. A mãe foi assassinada 1 ano antes. Esse detalhe é fundamental porque estabelece o tom emocional da história. O terror não é só físico, é psicológico. Existe uma ferida aberta ali. Sidney vive tentando levar a vida normalmente, mas dá para sentir que ela nunca superou totalmente a morte da mãe. O namorado dela, Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, parece ser um apoio, mas também carrega aquele ar misterioso que deixa qualquer espectador desconfiado. E é aí que o telefone toca de novo. A ligação que Sidney recebe ecoa exatamente o que aconteceu com Casey. A mesma voz, o mesmo tom sarcástico, as mesmas perguntas sobre filmes de terror. Só que agora a ameaça é pessoal, muito pessoal. Quando Ghostface invade o quarto dela, o filme já está em ritmo acelerado. A perseguição é intensa, mas diferente da abertura. Aqui existe resistência. Sidney não é passiva. Ela luta, corre, grita, reage, e isso é importante porque já começa a subverter as regras tradicionais do gênero. Billy aparece logo depois, coincidentemente subindo pela janela. Ele deixa cair um celular, algo incriminador numa época em que celulares ainda não eram comuns entre adolescentes. A polícia chega, a suspeita nasce. Paralelo a isso, somos apresentados ao núcleo de amigos, Tatum, vivida por Rose McGowan, melhor amiga de Sidney, Randy, o cinéfilo obcecado por regras de filmes de terror, e Stu, o namorado meio exagerado de Tatum. Randy é peça-chave nessa primeira parte. Ele praticamente explica as leis do terror enquanto o filme acontece. Ele fala que para sobreviver, você nunca pode dizer já volto, nunca pode fazer sexo, nunca pode usar drogas. É quase como se o filme estivesse comentando a si mesmo em tempo real.
Enquanto isso, a cidade pequena entra em pânico. A mídia chega. A repórter Gayle Weathers, interpretada por Courtney Cox, começa a explorar o caso, especialmente porque ela acredita que o homem preso pela morte de Sidney pode ser inocente. E aqui está o detalhe genial dessa primeira parte. O assassino não está só atacando fisicamente, ele está mexendo com o passado, com culpa, com versões diferentes da verdade. Cada personagem parece esconder algo, cada diálogo tem uma ponta de suspeita. A tensão cresce não apenas porque há um assassino à solta, mas porque qualquer um pode ser ele. Sidney tenta manter a cabeça no lugar. Só que não tem como ignorar que o assassino sabe detalhes íntimos da vida dela. Ele conhece o trauma da morte da mãe, ele usa isso nas ligações, cutuca essa ferida como se estivesse se divertindo. Não é apenas um psicopata qualquer. É alguém que quer atingir Sidney emocionalmente. Billy continua sob suspeita. Afinal, ele estava ali na noite do ataque, deixou cair o celular, tinha motivo para mentir. Ele jura que é inocente, que ama Sidney, que jamais faria algo assim. Só que o filme é esperto. Cada cena dele mistura romantismo com algo levemente perturbador. O olhar intenso, as frases sobre confiar um no outro, tudo parece normal e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, a escola vira praticamente um campo de tensão. Os corredores estão cheios de alunos usando a máscara do Ghostface como brincadeira. Isso é uma sacada brilhante do roteiro de Kevin Williamson. O terror vira espetáculo. Os estudantes transformam o assassinato em piada. E isso incomoda demais, porque mostra como a violência pode ser banalizada rapidamente. Randy continua sendo quase a consciência metalinguística do filme. Ele fala sobre as regras dos filmes de terror como se estivesse prevendo o que vai acontecer. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele parece seguro dessas leis, o filme vai quebrando algumas delas. Sidney, por exemplo, não é a típica garota indefesa. Ela enfrenta Billy, questiona, grita, reage. Ela não aceita o papel de vítima passiva. A polícia prende Billy, principalmente porque o celular dele poderia ter sido usado nas ligações. Por um momento parece que o caso está resolvido. Só que aí, o telefone toca novamente enquanto Billy está preso. Esse detalhe muda tudo. De repente, a suspeita se espalha como fogo. Se Billy está detido, então quem fez a ligação? Existe mais de um assassino? Ou Billy é inocente mesmo? O filme começa a brincar com essa possibilidade e a paranoia aumenta. Paralelamente, Gayle Weathers, a repórter ambiciosa interpretada por Courtney Cox, se aproxima ainda mais da história. Ela acredita que o homem condenado pela morte da mãe de Sidney foi injustiçado. Essa linha narrativa é essencial porque conecta os assassinatos atuais com o passado da família Prescott. Não é só um massacre aleatório, existe uma raiz mais profunda. E então acontece outra cena marcante, o ataque na casa de Tatum. Sidney está sozinha quando o telefone toca de novo. A voz é a mesma, sarcástica, brincando com referências a filmes de terror. O jogo psicológico continua. O assassino provoca Sidney, fala sobre a mãe dela, sugere coisas horríveis. Ele quer quebrá-la por dentro antes de tentar machucá-la fisicamente. Quando Ghostface aparece, a perseguição é intensa e caótica. Sidney corre pela casa, se esconde, tenta escapar. O que diferencia essa cena de tantas outras do gênero é que ela não age como alguém esperando ser salva. Ela pega objetos para se defender, ela pensa rápido. A direção de Wes Craven transforma o espaço doméstico, algo seguro, em um labirinto de medo. Depois disso, a cidade entra oficialmente em estado de alerta. A escola é fechada, pais entram em pânico, festas são canceladas. Ou pelo menos deveriam ser. Stu decide dar uma festa mesmo assim. E aqui a tensão atinge outro nível, porque todo mundo sabe que reunir adolescentes em uma casa isolada, depois de uma sequência de assassinatos, é praticamente pedir problema. E o filme sabe disso. Ele assume o clichê e usa a favor da história. Antes da festa, há uma conversa importante entre Sidney e Billy sobre intimidade e confiança. Billy pressiona, fala sobre proximidade, sobre como a vida é curta. Sidney hesita. Esse diálogo é crucial porque toca diretamente na regra que Randy mencionou. Garotas que fazem sexo em filmes de terror geralmente morrem. O roteiro está provocando essa expectativa. Na festa, álcool corre solto. Randy comenta sobre como o assassino provavelmente vai atacar ali mesmo, seguindo a lógica dos filmes.
Ele praticamente narra o que pode acontecer enquanto assiste a um clássico do terror na TV com os amigos. E então começa. Tatum vai até a garagem buscar mais bebida. Ela encontra Ghostface ali. No início acha que é brincadeira, ri, faz piada. Isso é quase doloroso de assistir, porque o público já sabe que não é brincadeira nenhuma. A luta que acontece ali é brutal. Tatum não aceita o destino facilmente. Ela tenta escapar, ataca o assassino, joga garrafas, corre, mas acaba presa na porta automática da garagem, numa das mortes mais icônicas do filme. E nesse momento, a ficha cai de vez. O assassino está entre eles. A festa continua por alguns minutos, com a galera distraída, enquanto o perigo circula pela casa. É uma construção lenta, quase cruel. A tensão é constante. Cada sombra parece esconder alguém. Cada porta fechada vira ameaça. Sidney, já emocionalmente exausta, começa a perceber que algo está muito errado. As pessoas começam a desaparecer, o telefone toca mais uma vez, e agora não é mais só um jogo. É a preparação para o confronto final. Sidney já está emocionalmente no limite. Depois da morte brutal de Tatum, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com a amiga naquele momento, ela sente que algo está errado. A tensão está pesada demais. E então, acontece o que parecia inevitável. Ela finalmente cede à pressão emocional de Billy. Essa decisão é importante. Não é tratada como algo moralista, mas como um momento humano. Sidney está cansada, confusa, querendo acreditar em alguém. Ela quer confiar em Billy. Só que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói essa cena como se fosse o cumprimento daquela famosa regra que Randy explicou. Em filmes de terror, quem faz sexo geralmente não sobrevive. E poucos minutos depois, Billy leva uma facada. O choque é imediato. O sangue, o desespero, Sidney gritando. Parece que o principal suspeito acabou de morrer. E aí, o filme puxa o tapete de novo. Se Billy foi atacado, então ele não pode ser o assassino, certo? Enquanto isso, lá embaixo, Randy está assistindo a um filme de terror na TV e praticamente narrando o que pode acontecer a qualquer momento. Ele grita para os personagens na tela como se estivesse tentando avisar a si mesmo. É uma cena genial, porque o público percebe que o assassino está atrás dele enquanto ele comenta sobre as regras do gênero. É quase uma ironia cruel. O corpo do policial que fazia a segurança do lado de fora aparece morto. A casa vira oficialmente um cenário de massacre. Sidney foge, corre pela casa, encontra Gale e Dewey tentando sobreviver também. Dewey é atacado e aparentemente morto. Gale sofre um acidente de carro ao tentar escapar. O mundo vai encolhendo até restar praticamente só Sidney e o silêncio. E então vem a revelação. Billy aparece novamente, vivo, e com aquele olhar que finalmente entrega tudo. Ele não morreu. Aquela facada foi encenação. Ele estava o tempo todo manipulando a situação. Mas o filme ainda guarda uma última virada. Ele não estava sozinho. Stu surge ao lado dele. 2 assassinos, trabalhando juntos. Essa revelação é uma das coisas que tornaram Pânico tão revolucionário. A ideia de 2 culpados muda completamente a lógica do espectador. Enquanto você suspeitava de um, o outro estava agindo. Enquanto um estava presente, o outro fazia a ligação. Era o plano perfeito para criar álibis. Billy revela sua motivação. Ele culpa a mãe de Sidney pelo fim do casamento dos pais dele. Descobrir que o pai dele teve um caso com a mãe dela destruiu sua família. Para ele, tudo é vingança. Só que não é uma vingança justificável, é distorcida, doentia. Ele transforma a dor em espetáculo. Stu, por outro lado, parece movido por algo ainda mais vazio. Quando perguntam o motivo, ele praticamente dá os ombros. Pressão dos amigos. É perturbador, porque mostra que, às vezes, o mal não precisa de uma grande explicação. Pode nascer do nada, ou da vontade de fazer parte de algo. E então, eles começam a encenar o plano final, incriminar o pai de Sidney. Eles se esfaqueiam superficialmente para parecer vítimas de um ataque que deu errado. É uma ideia absurda, mas dentro daquela loucura faz sentido. Só que eles subestimam Sidney. E aqui está o verdadeiro coração do filme. Sidney deixa de ser apenas sobrevivente.
ela vira estrategista. Ela usa o telefone contra eles, faz ligações internas, muda a voz, brinca com a mesma ferramenta que foi usada para aterrorizá-la. Pela primeira vez, ela assume o controle da narrativa. O confronto final é intenso, violento e caótico. Stu acaba morto de forma brutal, com uma televisão esmagando sua cabeça. Uma ironia perfeita para um filme que vive comentando a cultura pop. Billy ainda tenta um último ataque, naquele clássico susto final, mas Sidney atira nele sem hesitar. Não em filmes de terror, ela diz antes do disparo final. Essa frase resume tudo. O filme conhece as regras e escolhe quando segui-las ou quebrá-las. No fim, Gale sobrevive, Dewey também, surpreendentemente. A polícia chega, a imprensa transforma o massacre em manchete, e Sidney sai dali diferente, marcada, traumatizada, mas viva e mais forte do que nunca. A gente conhece Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Na época, ela era o rosto do filme nos trailers, nos cartazes, todo mundo achava que ela seria a protagonista, só que o filme já começa quebrando essa expectativa. Ela está sozinha em casa, numa noite tranquila, preparando pipoca, quando o telefone toca. Parece uma ligação errada. Um cara com voz calma começa a conversar sobre filmes de terror. No início é quase flerte, só que a conversa vai ficando estranha, invasiva, até que ele começa a fazer perguntas específicas demais. Ele pergunta qual é o filme de terror favorito dela, pergunta se ela gosta de jogos, e então vem a primeira ameaça real. O que torna essa cena tão poderosa não é só o perigo físico, é o jogo psicológico. O assassino, que a gente ainda não vê claramente, transforma a cultura pop em arma. Ele usa a pergunta sobre filmes como se fosse um teste de sobrevivência. Se ela errar, alguém morre. E quando ele revela que o namorado dela está amarrado do lado de fora da casa, a tensão explode. Essa abertura é longa, desconfortável e sem trilha heróica para aliviar. Só silêncio, respiração, passos correndo e aquele telefone tocando de novo e de novo. Quando finalmente o assassino aparece usando aquela máscara branca distorcida, que depois ficaria mundialmente famosa como Ghostface, o terror deixa de ser teórico, ele é brutal e rápido. E então o impensável acontece, Casey morre, logo no começo. A atriz mais famosa do elenco é eliminada nos primeiros minutos. O recado é claro, aqui ninguém está seguro. Depois desse choque, o filme muda o foco para a verdadeira protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney é o oposto da típica garota do terror despreocupada. Ela carrega um trauma enorme. A mãe foi assassinada 1 ano antes. Esse detalhe é fundamental porque estabelece o tom emocional da história. O terror não é só físico, é psicológico. Existe uma ferida aberta ali. Sidney vive tentando levar a vida normalmente, mas dá para sentir que ela nunca superou totalmente a morte da mãe. O namorado dela, Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, parece ser um apoio, mas também carrega aquele ar misterioso que deixa qualquer espectador desconfiado. E é aí que o telefone toca de novo. A ligação que Sidney recebe ecoa exatamente o que aconteceu com Casey. A mesma voz, o mesmo tom sarcástico, as mesmas perguntas sobre filmes de terror. Só que agora a ameaça é pessoal, muito pessoal. Quando Ghostface invade o quarto dela, o filme já está em ritmo acelerado. A perseguição é intensa, mas diferente da abertura. Aqui existe resistência. Sidney não é passiva. Ela luta, corre, grita, reage, e isso é importante porque já começa a subverter as regras tradicionais do gênero. Billy aparece logo depois, coincidentemente subindo pela janela. Ele deixa cair um celular, algo incriminador numa época em que celulares ainda não eram comuns entre adolescentes. A polícia chega, a suspeita nasce. Paralelo a isso, somos apresentados ao núcleo de amigos. Tatum, vivida por Rose McGowan, melhor amiga de Sidney, Randy, o cinéfilo obcecado por regras de filmes de terror, e Stu, o namorado meio exagerado de Tatum. Randy é peça-chave nessa primeira parte. Ele praticamente explica as leis do terror enquanto o filme acontece.
Ele fala que para sobreviver, você nunca pode dizer já volto, nunca pode fazer sexo, nunca pode usar drogas. É quase como se o filme estivesse comentando a si mesmo em tempo real. Enquanto isso, a cidade pequena entra em pânico. A mídia chega. A repórter Gayle Weathers, interpretada por Courtney Cox, começa a explorar o caso, especialmente porque ela acredita que o homem preso pela morte de Sidney pode ser inocente. E aqui está o detalhe genial dessa primeira parte. O assassino não está só atacando fisicamente, ele está mexendo com o passado, com culpa, com versões diferentes da verdade. Cada personagem parece esconder algo, cada diálogo tem uma ponta de suspeita. A tensão cresce não apenas porque há um assassino à solta, mas porque qualquer um pode ser ele. Sidney tenta manter a cabeça no lugar. Só que não tem como ignorar que o assassino sabe detalhes íntimos da vida dela. Ele conhece o trauma da morte da mãe, ele usa isso nas ligações, cutuca essa ferida como se estivesse se divertindo. Não é apenas um psicopata qualquer. É alguém que quer atingir Sidney emocionalmente. Billy continua sob suspeita. Afinal, ele estava ali na noite do ataque, deixou cair o celular, tinha motivo para mentir. Ele jura que é inocente, que ama Sidney, que jamais faria algo assim. Só que o filme é esperto. Cada cena dele mistura romantismo com algo levemente perturbador. O olhar intenso, as frases sobre confiar um no outro, tudo parece normal e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, a escola vira praticamente um campo de tensão. Os corredores estão cheios de alunos usando a máscara do Ghostface como brincadeira. Isso é uma sacada brilhante do roteiro de Kevin Williamson. O terror vira espetáculo. Os estudantes transformam o assassinato em piada. E isso incomoda demais, porque mostra como a violência pode ser banalizada rapidamente. Randy continua sendo quase a consciência metalinguística do filme. Ele fala sobre as regras dos filmes de terror como se estivesse prevendo o que vai acontecer. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele parece seguro dessas leis, o filme vai quebrando algumas delas. Sidney, por exemplo, não é a típica garota indefesa. Ela enfrenta Billy, questiona, grita, reage. Ela não aceita o papel de vítima passiva. A polícia prende Billy, principalmente porque o celular dele poderia ter sido usado nas ligações. Por um momento parece que o caso está resolvido. Só que aí, o telefone toca novamente enquanto Billy está preso. Esse detalhe muda tudo. De repente, a suspeita se espalha como fogo. Se Billy está detido, então quem fez a ligação? Existe mais de um assassino? Ou Billy é inocente mesmo? O filme começa a brincar com essa possibilidade e a paranoia aumenta. Paralelamente, Gayle Weathers, a repórter ambiciosa interpretada por Courtney Cox, se aproxima ainda mais da história. Ela acredita que o homem condenado pela morte da mãe de Sidney foi injustiçado. Essa linha narrativa é essencial porque conecta os assassinatos atuais com o passado da família Prescott. Não é só um massacre aleatório, existe uma raiz mais profunda. E então acontece outra cena marcante, o ataque na casa de Tatum. Sidney está sozinha quando o telefone toca de novo. A voz é a mesma, sarcástica, brincando com referências a filmes de terror. O jogo psicológico continua. O assassino provoca Sidney, fala sobre a mãe dela, sugere coisas horríveis. Ele quer quebrá-la por dentro antes de tentar machucá-la fisicamente. Quando Ghostface aparece, a perseguição é intensa e caótica. Sidney corre pela casa, se esconde, tenta escapar. O que diferencia essa cena de tantas outras do gênero é que ela não age como alguém esperando ser salva. Ela pega objetos para se defender, ela pensa rápido. A direção de Wes Craven transforma o espaço doméstico, algo seguro, em um labirinto de medo. Depois disso, a cidade entra oficialmente em estado de alerta. A escola é fechada, pais entram em pânico, festas são canceladas. Ou pelo menos deveriam ser. Stu decide dar uma festa mesmo assim. E aqui a tensão atinge outro nível, porque todo mundo sabe que reunir adolescentes em uma casa isolada, depois de uma sequência de assassinatos, é praticamente pedir problema. E o filme sabe disso. Ele assume o clichê e usa a favor da história. Antes da festa, há uma conversa importante entre Sidney e Billy sobre intimidade e confiança. Billy pressiona, fala sobre proximidade, sobre como a vida é curta. Sidney hesita. Esse diálogo é crucial porque toca diretamente na regra que Randy mencionou. Garotas que fazem sexo em filmes de terror geralmente morrem.
O roteiro está provocando essa expectativa. Na festa, álcool corre solto. Randy comenta sobre como o assassino provavelmente vai atacar ali mesmo, seguindo a lógica dos filmes. Ele praticamente narra o que pode acontecer enquanto assiste a um clássico do terror na TV com os amigos. E então começa. Tatum vai até a garagem buscar mais bebida. Ela encontra Ghostface ali. No início acha que é brincadeira, ri, faz piada. Isso é quase doloroso de assistir, porque o público já sabe que não é brincadeira nenhuma. A luta que acontece ali é brutal. Tatum não aceita o destino facilmente. Ela tenta escapar, ataca o assassino, joga garrafas, corre, mas acaba presa na porta automática da garagem, numa das mortes mais icônicas do filme. E nesse momento, a ficha cai de vez. O assassino está entre eles. A festa continua por alguns minutos, com a galera distraída, enquanto o perigo circula pela casa. É uma construção lenta, quase cruel. A tensão é constante. Cada sombra parece esconder alguém. Cada porta fechada vira ameaça. Sidney, já emocionalmente exausta, começa a perceber que algo está muito errado. As pessoas começam a desaparecer, o telefone toca mais uma vez, e agora não é mais só um jogo. É a preparação para o confronto final. Sidney já está emocionalmente no limite. Depois da morte brutal de Tatum, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com a amiga naquele momento, ela sente que algo está errado. A tensão está pesada demais. E então, acontece o que parecia inevitável. Ela finalmente cede à pressão emocional de Billy. Essa decisão é importante. Não é tratada como algo moralista, mas como um momento humano. Sidney está cansada, confusa, querendo acreditar em alguém. Ela quer confiar em Billy. Só que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói essa cena como se fosse o cumprimento daquela famosa regra que Randy explicou. Em filmes de terror, quem faz sexo geralmente não sobrevive. E poucos minutos depois, Billy leva uma facada. O choque é imediato. O sangue, o desespero, Sidney gritando. Parece que o principal suspeito acabou de morrer. E aí, o filme puxa o tapete de novo. Se Billy foi atacado, então ele não pode ser o assassino, certo? Enquanto isso, lá embaixo, Randy está assistindo a um filme de terror na TV e praticamente narrando o que pode acontecer a qualquer momento. Ele grita para os personagens na tela como se estivesse tentando avisar a si mesmo. É uma cena genial, porque o público percebe que o assassino está atrás dele enquanto ele comenta sobre as regras do gênero. É quase uma ironia cruel. O corpo do policial que fazia a segurança do lado de fora aparece morto. A casa vira oficialmente um cenário de massacre. Sidney foge, corre pela casa, encontra Gale e Dewey tentando sobreviver também. Dewey é atacado e aparentemente morto. Gale sofre um acidente de carro ao tentar escapar. O mundo vai encolhendo até restar praticamente só Sidney e o silêncio. E então vem a revelação. Billy aparece novamente, vivo, e com aquele olhar que finalmente entrega tudo. Ele não morreu. Aquela facada foi encenação. Ele estava o tempo todo manipulando a situação. Mas o filme ainda guarda uma última virada. Ele não estava sozinho. Stu surge ao lado dele. 2 assassinos, trabalhando juntos. Essa revelação é uma das coisas que tornaram Pânico tão revolucionário. A ideia de 2 culpados muda completamente a lógica do espectador. Enquanto você suspeitava de um, o outro estava agindo. Enquanto um estava presente, o outro fazia a ligação. Era o plano perfeito para criar álibis. Billy revela sua motivação. Ele culpa a mãe de Sidney pelo fim do casamento dos pais dele. Descobrir que o pai dele teve um caso com a mãe dela destruiu sua família. Para ele, tudo é vingança. Só que não é uma vingança justificável, é distorcida, doentia. Ele transforma a dor em espetáculo. Stu, por outro lado, parece movido por algo ainda mais vazio. Quando perguntam o motivo, ele praticamente dá os ombros. Pressão dos amigos. É perturbador, porque mostra que, às vezes, o mal não precisa de uma grande explicação. Pode nascer do nada, ou da vontade de fazer parte de algo. E então, eles começam a encenar o plano final, incriminar o pai de Sidney. Eles se esfaqueiam superficialmente para parecer vítimas de um ataque que deu errado. É uma ideia absurda,
Mas dentro daquela loucura, faz sentido. Só que eles subestimam Sidney. E aqui está o verdadeiro coração do filme. Sidney deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira estrategista. Ela usa o telefone contra eles, faz ligações internas, muda a voz, brinca com a mesma ferramenta que foi usada para aterrorizá-la. Pela primeira vez, ela assume o controle da narrativa. O confronto final é intenso, violento e caótico. Stu acaba morto de forma brutal, com uma televisão esmagando sua cabeça. Uma ironia perfeita para um filme que vive comentando a cultura pop. Billy ainda tenta um último ataque, naquele clássico susto final, mas Sidney atira nele sem hesitar. Não em filmes de terror, ela diz antes do disparo final. Essa frase resume tudo. O filme conhece as regras e escolhe quando segui-las ou quebrá-las. No fim, Gale sobrevive, Dewey também, surpreendentemente. A polícia chega, a imprensa transforma o massacre em manchete, e Sidney sai dali diferente, marcada, traumatizada, mas viva e mais forte do que nunca. A gente conhece Casey Becker, interpretada por Drew Barrymore. Na época, ela era o rosto do filme nos trailers, nos cartazes. Todo mundo achava que ela seria a protagonista, só que o filme já começa quebrando essa expectativa. Ela está sozinha em casa, numa noite tranquila, preparando pipoca, quando o telefone toca. Parece uma ligação errada. Um cara com voz calma começa a conversar sobre filmes de terror. No início é quase flerte, só que a conversa vai ficando estranha, invasiva, até que ele começa a fazer perguntas específicas demais. Ele pergunta qual é o filme de terror favorito dela, pergunta se ela gosta de jogos, e então vem a primeira ameaça real. O que torna essa cena tão poderosa não é só o perigo físico, é o jogo psicológico. O assassino, que a gente ainda não vê claramente, transforma a cultura pop em arma. Ele usa a pergunta sobre filmes como se fosse um teste de sobrevivência. Se ela errar, alguém morre. E quando ele revela que o namorado dela está amarrado do lado de fora da casa, a tensão explode. Essa abertura é longa, desconfortável e sem trilha heróica para aliviar. Só silêncio, respiração, passos correndo e aquele telefone tocando de novo e de novo. Quando finalmente o assassino aparece usando aquela máscara branca distorcida, que depois ficaria mundialmente famosa como Ghostface, o terror deixa de ser teórico. Ele é brutal e rápido. E então o impensável acontece. Casey morre, logo no começo. A atriz mais famosa do elenco é eliminada nos primeiros minutos. O recado é claro, aqui ninguém está seguro. Depois desse choque, o filme muda o foco para a verdadeira protagonista, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Sidney é o oposto da típica garota do terror despreocupada. Ela carrega um trauma enorme. A mãe foi assassinada 1 ano antes. Esse detalhe é fundamental porque estabelece o tom emocional da história. O terror não é só físico, é psicológico. Existe uma ferida aberta ali. Sidney vive tentando levar a vida normalmente, mas dá para sentir que ela nunca superou totalmente a morte da mãe. O namorado dela, Billy Loomis, interpretado por Skeet Ulrich, parece ser um apoio, mas também carrega aquele ar misterioso que deixa qualquer espectador desconfiado. E é aí que o telefone toca de novo. A ligação que Sidney recebe ecoa exatamente o que aconteceu com Casey. A mesma voz, o mesmo tom sarcástico, as mesmas perguntas sobre filmes de terror. Só que agora a ameaça é pessoal, muito pessoal. Quando Ghostface invade o quarto dela, o filme já está em ritmo acelerado. A perseguição é intensa, mas diferente da abertura. Aqui existe resistência. Sidney não é passiva. Ela luta, corre, grita, reage, e isso é importante porque já começa a subverter as regras tradicionais do gênero. Billy aparece logo depois, coincidentemente subindo pela janela. Ele deixa cair um celular, algo incriminador numa época em que celulares ainda não eram comuns entre adolescentes. A polícia chega, a suspeita nasce. Paralelo a isso, somos apresentados ao núcleo de amigos. Tatum, vivida por Rose McGowan, melhor amiga de Sidney,
Randy, o cinéfilo obcecado por regras de filmes de terror, e Stu, o namorado meio exagerado de Tatum. Randy é peça-chave nessa primeira parte. Ele praticamente explica as leis do terror enquanto o filme acontece. Ele fala que para sobreviver, você nunca pode dizer já volto, nunca pode fazer sexo, nunca pode usar drogas. É quase como se o filme estivesse comentando a si mesmo em tempo real. Enquanto isso, a cidade pequena entra em pânico. A mídia chega. A repórter Gail Weathers, interpretada por Courtney Cox, começa a explorar o caso, especialmente porque ela acredita que o homem preso pela morte de Sidney pode ser inocente. E aqui está o detalhe genial dessa primeira parte. O assassino não está só atacando fisicamente, ele está mexendo com o passado, com culpa, com versões diferentes da verdade. Cada personagem parece esconder algo, cada diálogo tem uma ponta de suspeita. A tensão cresce não apenas porque há um assassino à solta, mas porque qualquer um pode ser ele. Sidney tenta manter a cabeça no lugar. Só que não tem como ignorar que o assassino sabe detalhes íntimos da vida dela. Ele conhece o trauma da morte da mãe, ele usa isso nas ligações, cutuca essa ferida como se estivesse se divertindo. Não é apenas um psicopata qualquer. É alguém que quer atingir Sidney emocionalmente. Billy continua sob suspeita. Afinal, ele estava ali na noite do ataque, deixou cair o celular, tinha motivo para mentir. Ele jura que é inocente, que ama Sidney, que jamais faria algo assim. Só que o filme é esperto. Cada cena dele mistura romantismo com algo levemente perturbador. O olhar intenso, as frases sobre confiar um no outro, tudo parece normal e estranho ao mesmo tempo. Enquanto isso, a escola vira praticamente um campo de tensão. Os corredores estão cheios de alunos usando a máscara do Ghostface como brincadeira. Isso é uma sacada brilhante do roteiro de Kevin Williamson. O terror vira espetáculo. Os estudantes transformam o assassinato em piada. E isso incomoda demais, porque mostra como a violência pode ser banalizada rapidamente. Randy continua sendo quase a consciência metalinguística do filme. Ele fala sobre as regras dos filmes de terror como se estivesse prevendo o que vai acontecer. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo que ele parece seguro dessas leis, o filme vai quebrando algumas delas. Sidney, por exemplo, não é a típica garota indefesa. Ela enfrenta Billy, questiona, grita, reage. Ela não aceita o papel de vítima passiva. A polícia prende Billy, principalmente porque o celular dele poderia ter sido usado nas ligações. Por um momento parece que o caso está resolvido. Só que aí, o telefone toca novamente enquanto Billy está preso. Esse detalhe muda tudo. De repente, a suspeita se espalha como fogo. Se Billy está detido, então quem fez a ligação? Existe mais de um assassino? Ou Billy é inocente mesmo? O filme começa a brincar com essa possibilidade e a paranoia aumenta. Paralelamente, Gail Weathers, a repórter ambiciosa interpretada por Courtney Cox, se aproxima ainda mais da história. Ela acredita que o homem condenado pela morte da mãe de Sidney foi injustiçado. Essa linha narrativa é essencial porque conecta os assassinatos atuais com o passado da família Prescott. Não é só um massacre aleatório, existe uma raiz mais profunda. E então acontece outra cena marcante, o ataque na casa de Tatum. Sidney está sozinha quando o telefone toca de novo. A voz é a mesma, sarcástica, brincando com referências a filmes de terror. O jogo psicológico continua. O assassino provoca Sidney, fala sobre a mãe dela, sugere coisas horríveis. Ele quer quebrá-la por dentro antes de tentar machucá-la fisicamente. Quando Ghostface aparece, a perseguição é intensa e caótica. Sidney corre pela casa, se esconde, tenta escapar. O que diferencia essa cena de tantas outras do gênero é que ela não age como alguém esperando ser salva. Ela pega objetos para se defender, ela pensa rápido. A direção de Wes Craven transforma o espaço doméstico, algo seguro, em um labirinto de medo. Depois disso, a cidade entra oficialmente em estado de alerta. A escola é fechada, pais entram em pânico, festas são canceladas. Ou pelo menos deveriam ser. Stu decide dar uma festa mesmo assim. E aqui a tensão atinge outro nível, porque todo mundo sabe que reunir adolescentes em uma casa isolada, depois de uma sequência de assassinatos, é praticamente pedir problema. E o filme sabe disso. Ele assume o clichê e usa a favor da história. Antes da festa, há uma conversa importante entre Sidney e Billy sobre intimidade e confiança.
Billy pressiona, fala sobre proximidade, sobre como a vida é curta. Sidney hesita. Esse diálogo é crucial porque toca diretamente na regra que Randy mencionou. Garotas que fazem sexo em filmes de terror geralmente morrem. O roteiro está provocando essa expectativa. Na festa, álcool corre solto. Randy comenta sobre como o assassino provavelmente vai atacar ali mesmo, seguindo a lógica dos filmes. Ele praticamente narra o que pode acontecer enquanto assiste a um clássico do terror na TV com os amigos. E então começa. Tatum vai até a garagem buscar mais bebida. Ela encontra Ghostface ali. No início acha que é brincadeira, ri, faz piada. Isso é quase doloroso de assistir, porque o público já sabe que não é brincadeira nenhuma. A luta que acontece ali é brutal. Tatum não aceita o destino facilmente. Ela tenta escapar, ataca o assassino, joga garrafas, corre, mas acaba presa na porta automática da garagem, numa das mortes mais icônicas do filme. E nesse momento, a ficha cai de vez. O assassino está entre eles. A festa continua por alguns minutos, com a galera distraída, enquanto o perigo circula pela casa. É uma construção lenta, quase cruel. A tensão é constante. Cada sombra parece esconder alguém. Cada porta fechada vira ameaça. Sidney, já emocionalmente exausta, começa a perceber que algo está muito errado. As pessoas começam a desaparecer, o telefone toca mais uma vez, e agora não é mais só um jogo. É a preparação para o confronto final. Sidney já está emocionalmente no limite. Depois da morte brutal de Tatum, mesmo sem saber exatamente o que aconteceu com a amiga naquele momento, ela sente que algo está errado. A tensão está pesada demais. E então, acontece o que parecia inevitável. Ela finalmente cede à pressão emocional de Billy. Essa decisão é importante. Não é tratada como algo moralista, mas como um momento humano. Sidney está cansada, confusa, querendo acreditar em alguém. Ela quer confiar em Billy. Só que o filme sabe exatamente o que está fazendo. Ele constrói essa cena como se fosse o cumprimento daquela famosa regra que Randy explicou. Em filmes de terror, quem faz sexo geralmente não sobrevive. E poucos minutos depois, Billy leva uma facada. O choque é imediato. O sangue, o desespero, Sidney gritando. Parece que o principal suspeito acabou de morrer. E aí, o filme puxa o tapete de novo. Se Billy foi atacado, então ele não pode ser o assassino, certo? Enquanto isso, lá embaixo, Randy está assistindo a um filme de terror na TV e praticamente narrando o que pode acontecer a qualquer momento. Ele grita para os personagens na tela como se estivesse tentando avisar a si mesmo. É uma cena genial, porque o público percebe que o assassino está atrás dele enquanto ele comenta sobre as regras do gênero. É quase uma ironia cruel. O corpo do policial que fazia a segurança do lado de fora aparece morto. A casa vira oficialmente um cenário de massacre. Sidney foge, corre pela casa, encontra Gale e Dewey tentando sobreviver também. Dewey é atacado e aparentemente morto. Gale sofre um acidente de carro ao tentar escapar. O mundo vai encolhendo até restar praticamente só Sidney e o silêncio. E então vem a revelação. Billy aparece novamente, vivo, e com aquele olhar que finalmente entrega tudo. Ele não morreu. Aquela facada foi encenação. Ele estava o tempo todo manipulando a situação. Mas o filme ainda guarda uma última virada. Ele não estava sozinho. Stu surge ao lado dele. 2 assassinos, trabalhando juntos. Essa revelação é uma das coisas que tornaram Pânico tão revolucionário. A ideia de 2 culpados muda completamente a lógica do espectador. Enquanto você suspeitava de um, o outro estava agindo. Enquanto um estava presente, o outro fazia a ligação. Era o plano perfeito para criar álibis. Billy revela sua motivação. Ele culpa a mãe de Sidney pelo fim do casamento dos pais dele. Descobrir que o pai dele teve um caso com a mãe dela destruiu sua família. Para ele, tudo é vingança. Só que não é uma vingança justificável, é distorcida, doentia. Ele transforma a dor em espetáculo. Stu, por outro lado, parece movido por algo ainda mais vazio. Quando perguntam o motivo, ele praticamente dá os ombros. Pressão dos amigos. É perturbador, porque mostra que, às vezes, o mal não precisa de uma grande explicação. Pode nascer do nada,
ou da vontade de fazer parte de algo. E então, eles começam a encenar o plano final, incriminar o pai de Sidney. Eles se esfaqueiam superficialmente para parecer vítimas de um ataque que deu errado. É uma ideia absurda, mas dentro daquela loucura faz sentido. Só que eles subestimam Sidney. E aqui está o verdadeiro coração do filme. Sidney deixa de ser apenas sobrevivente. Ela vira estrategista. Ela usa o telefone contra eles, faz ligações internas, muda a voz, brinca com a mesma ferramenta que foi usada para aterrorizá-la. Pela primeira vez, ela assume o controle da narrativa. O confronto final é intenso, violento e caótico. Stu acaba morto de forma brutal, com uma televisão esmagando sua cabeça. Uma ironia perfeita para um filme que vive comentando a cultura pop. Billy ainda tenta um último ataque, naquele clássico susto final, mas Sidney atira nele sem hesitar. Não em filmes de terror, ela diz antes do disparo final. Essa frase resume tudo. O filme conhece as regras e escolhe quando segui-las ou quebrá-las. No fim, Gale sobrevive, Dewey também, surpreendentemente. A polícia chega, a imprensa transforma o massacre em manchete, e Sidney sai dali diferente, marcada, traumatizada, mas viva e mais forte do que nunca. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.